Mesmo nas páginas policiais, com as últimas notícias envolvendo Augusto Melo, o Corinthians renovou seu contrato com a Nike, o maior contrato de fornecimento de material esportivo do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todas as cifras envolvidas. Quero falar também sobre Wallace Ian, o menino de 20 anos de idade, que tem salário de R$ 16.500 por mês no milionário elenco do Flamengo. Foi o cara que salvou o rubro-negro de uma derrota nas vésperas do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Bora falar também sobre o São Paulo, que há de verdade na história de que o tricolor recebeu proposta para vender o atacante André Silva. Preciso falar também sobre as categorias de base do Palmeiras, que vão assegurar nos próximos dias um caminhão de dinheiro com transferências de atletas que talvez você nem se lembre que passaram pelo clube. Para completar, Ivan Roman, zagueiro chileno do Galo, completamente fora dos planos do técnico Cuca. O Cruzeiro, como o terceiro clube que mais faturou com bilheteria no Brasileirão, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa quarta-feira vai na vitória do Borussia Dortmund contra o Ulsan, na vitória da Inter de Milão ou empate contra o River Plate e na vitória do Fluminense ou empate contra o Mamelodi Sundowns. Se esses resultados acontecerem, meus R$20 se transformam em quase R$41, odd superior a 2. Para você participar na Novibet é super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, preenche os dados e automaticamente esse bilhete já aparece para você apostar o valor que bem entender. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero registrar o empate heróico do Auckland City, que ficou no 1-1 com o Boca Juniors nessa terça-feira, na sua despedida do Mundial de Clubes. E esse empate representou $1 milhão que serão divididos entre os atletas. Você sabe que o time do Auckland é formado por atletas semi-amadores. São caras que trabalham com outras coisas e no momento de folga acabam por se juntar para treinar e jogar. O goleiro reserva, inclusive, estava contando que trabalha limpando piscinas e banheiras. Ele havia pedido férias durante o período do Mundial para poder se afastar do trabalho e defender o Auckland City. E ele contou que foi para os Estados Unidos sem $1 no bolso e agora vai voltar dividindo com o restante do elenco esse prêmio de $1 milhão que o Auckland City vai destinar aos atletas. Por falar no outro lado da moeda, queria destacar a repercussão extremamente negativa no Boca Juniors por conta do empate contra o Auckland. O Boca foi eliminado na fase de grupos e ainda empatou com o time semi-amador. Na Argentina, os jornais trataram a derrota como a pior versão da história do Boca, papelão e desastre mundial. Já o Porto foi recebido por torcedores de maneira bem hostil. Cerca de 200 portistas foram até o aeroporto e acompanharam o desembarque do time via ônibus com muitos xingamentos e protestos. O clima não ficou bom para o Porto, que também caiu na fase de grupos do Super Mundial. Para completar, só registrar que já temos 10 times classificados para as oitavas de final, restam 6 vagas. Os 10 times cujas passagens já estão garantidas: Flamengo e Bayern, que é um confronto de domingo, PSG e Inter Miami, outro confronto de domingo, Botafogo e Palmeiras, confronto do sábado, Chelsea e Benfica, outro jogo marcado para sábado. A gente também já tem a classificação de Juventus e Manchester City, mas esses times que fazem parte do mesmo grupo ainda não definiram quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tem a terceira maior receita líquida com bilheteria do Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro só fica atrás de Flamengo e Corinthians. Depois de 6 partidas como mandante, o Cruzeiro já garantiu R$9.700.000. Esse valor é líquido, descontadas todas as taxas e tributações. A média de arrecadação do Cruzeiro é de R$1.600.000 por partida. Esse valor é o dobro do que o Cruzeiro arrecadava nos jogos dentro de casa no Brasileiro do ano passado. Falei sobre Corinthians e Flamengo.
rubro-negro é aquele que mais embolsou com bilheteria na atual edição do Brasileirão, foram 12 milhões de reais, seguido de perto pelo Corinthians com 10 milhões e 400 mil. O Cruzeiro também aparece na frente do São Paulo, 8 milhões e meio de reais, do Palmeiras com 6 milhões e 900 mil e do Grêmio com 6 milhões e 100 mil reais. Para completar, é importante contar que o Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, aparece apenas em nono no ranking de arrecadação, valores todos líquidos, 3 milhões e 200 mil para o Clube Atlético Mineiro. Já que citei o Galo, deixa eu contar sobre um zagueiro contratado por 2 milhões de dólares e completamente fora dos planos do técnico Cuca. Eu me refiro a Ivan Román, o chileno de 18 anos de idade, comprado do Palestino no mês de março. Ele chegou com um cartaz, porque no futebol chileno era muito bem avaliado, tratado como uma grande promessa do país, jogador para defender a seleção. Mas, desde que foi contratado e sob o comando do Cuca, ele só conseguiu participar de 3 partidas. E somaram essas 3 partidas apenas 165 minutos. Amanhã ele completa 2 meses sem nem sequer entrar em campo. O Ivan Román está tão escanteado pelo Cuca que chegou a participar inclusive de 2 partidas do Sub-20 do Galo. E a julgar pela necessidade do Atlético em buscar um zagueiro, dá para imaginar que o Ivan Román não terá vida longa, pelo menos enquanto o Cuca for o técnico. O treinador já procurou os acionistas para dizer que quer um primeiro volante e um zagueiro, porque ele não conta nem com o Ivan Román, nem com o Igor Rabelo, que tem negociações com o Grêmio. Hora de falar sobre o Palmeiras, e as categorias de base do Verdão vão garantir mais alguns milhões de reais nos próximos dias, com transferências de atletas que talvez você nem lembre que passaram pelo Palmeiras. A mesma base que nos últimos 10 anos assegurou 2 bilhões de reais de receita com transferências de atletas para o exterior. Bora citar esses jogadores que nos próximos dias vão render dinheiro. Gabriel Silva, atacante de 23 anos de idade, ele havia sido comprado pelo Santa Clara de Portugal por 1,5 milhão de euros. Pois bem, o Palmeiras manteve 50% dos direitos econômicos. O Gabriel fez grande temporada em Portugal. Foram 37 jogos, 7 gols e 4 assistências, titular absoluto, e hoje ele é disputado por uma equipe da Inglaterra e também pelo Braga, negociação que vai gerar na casa dos 9 milhões de euros. O Palmeiras vai ficar com mais ou menos 4 milhões e meio de euros. Outro jogador que está muito perto de ser negociado, Alanzinho, meia formado na base alviverde, hoje com 25 anos de idade. Pertence ao Moreirense, o Verdão manteve 50% dos direitos econômicos. Dá uma olhada nos números do Alanzinho no Moreirense. 35 partidas, 8 gols e 6 assistências. Também está em vias de ser negociado com cifras inferiores aos 9 milhões de euros do Gabriel Silva. Para completar, Gustavo Mancha, zagueiro que virou destaque no Fortaleza e chamou a atenção de clubes da Inglaterra, da Itália e de Portugal. Fortaleza imagina que ele pode se tornar a venda mais cara da história do Fortaleza, superando o Hércules, que foi negociado com o Fluminense por 29 milhões de reais. O Gustavo Mancha foi revelado no Palmeiras, que manteve 30% do valor de uma venda futura, e é por essas e outras que o trabalho do João Paulo Sampaio se torna cada dia melhor. Hora de falar sobre o São Paulo para esclarecer se existe alguma proposta ou possibilidade de saída de André Silva, o centroavante do tricolor que virou titular, especialmente depois da lesão do Caleri. Essa especulação surge no início dessa semana e causa preocupação nos São Paulinos. A notícia dava conta de que um time dos Emirados Árabes Unidos já havia aberto conversas e feito uma baita proposta para o André Silva. Conversei com o presidente Júlio Casares, que respondeu, abre aspas, não teve nenhuma oferta ou sondagem. Isso é muita invenção, fecha aspas. André Silva, que na atual temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências, havia sido comprado por 3 milhões e meio de euros. E nesse momento vai disputar a condição de titular com o Juan de Neno, contratado por empréstimo, ou melhor, ele rescindiu o contrato no Cruzeiro para assinar até dezembro com o tricolor. Rian Francisco vai correr por fora, não se descarta inclusive a possibilidade de o Rian ser utilizado como um segundo atacante para que não tenha que ficar disputando nos embates corpo a corpo com os zagueiros adversários. Só para completar sobre o São Paulo, deixa eu esclarecer um outro ponto. Na manhã dessa terça-feira, uma fonte são paulina me assegurou que o Juan Tressoldi não ficaria.
No final do dia, vários setoristas do São Paulo afirmaram que o São Paulo ainda tenta um acordo com o Sassuolo. Consultei outra fonte são paulina que disse, abre aspas, não é verdade. Pretendíamos um empréstimo maior, em razão da necessidade de uma cirurgia pela qual o Juan vai passar. Mas teríamos que ver como é que o atleta evoluiria. Consegui descobrir que essa lesão no joelho é séria, trata-se de uma lesão de menisco com algumas complicações que vão demandar um tempo de recuperação grande. E isso também acabou influenciando na decisão do Sassuolo de não permitir um novo empréstimo. Diante desse cenário, hoje está muito mais para o Juan não ficar mesmo no São Paulo do que para qualquer outra situação diferente. Quero falar agora sobre um fenômeno de 20 anos de idade que ganha R$ 16.500 e que salvou a pele do Flamengo na noite dessa terça-feira nos Estados Unidos. O Wallace Ian, atleta revelado na base do Flamengo, foi o autor do gol que impediu a primeira derrota do Flamengo no Super Mundial de Clubes. O Fla ficou no empate 1-1 com Los Angeles. Foi melhor do que o adversário, mas por conta de uma desatenção saiu atrás no final do jogo e o Wallace Ian, que havia entrado pouco tempo depois, marcou o seu segundo gol no Super Mundial de Clubes. O Wallace que já havia balançado as redes também na vitória por 3-1 contra o Chelsea. Esse menino tem números impressionantes. Talvez o maior, a coisa que mais me cause surpresa é a constatação de que esse atleta que ganha R$ 16.500 por mês, no elenco mais caro do futebol brasileiro, cuja folha total é de R$ 35 milhões, consegue se destacar em meio a Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, entre outros. Multa rescisória do Wallace Ian para o futebol brasileiro é de apenas R$ 33 milhões. Sugiro que a diretoria do Flamengo renove o mais rápido possível o contrato desse jogador. Mas queria contar também que nessa temporada, pelo time principal, o Wallace Ian já soma 15 jogos, 6 gols e 2 assistências. Isso significa dizer que ele participa de um gol a cada 46 minutos. Isso é um número espetacular, o que mostra toda a capacidade e faro de gol desse atleta, que foi inclusive o artilheiro do Flamengo durante o Campeonato Carioca com 4 gols marcados. Algumas curiosidades sobre esse jogador: o pai dele era vascaíno e afirmou, depois do gol marcado contra o Chelsea, que virou rubro-negro fanático. O Wallace Ian nasceu em Realengo e teve uma infância bem pobre, a ponto de nem ter chuteira para jogar os campeonatos. Ele sempre contava com o empréstimo de outros jogadores. Ele tem 4 irmãos e passou por bastante dificuldade. Aos pouquinhos tem garantido uma condição bem melhor para os seus pais. Importante lembrar também que em 2021, quando ainda era atleta da Ferroviária, ele se muda para o Flamengo em 2022, o Wallace cogitou se aposentar, abandonar o futebol depois de uma lesão muito séria. Para falar a verdade, ele teve uma fratura na tíbia da perna direita, algo completamente recuperado. Só para completar em relação ao Flamengo, destacar o péssimo calendário do rubro-negro para o mata-mata do Mundial de Clubes. No domingo, confronto contra o Bayern de Munique, jogo dos mais pesados. E se passar pelo clube alemão, o Flamengo terá nas quartas de final o PSG, o atual campeão da Champions. O que você pensa sobre esses dois jogos? Já usa o espaço para comentário e me diz se você acredita na classificação rubro-negra. Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder
rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. O último recado: criamos na quinta-feira da semana passada um grupo no Telegram, onde eu te dou de forma absolutamente gratuita dicas, análises e sugestões de apostas esportivas. Para você participar desse grupo de Telegram, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não esquece de ativar as notificações para você ser avisado toda vez que eu fizer qualquer postagem por lá. Combinado? A gente se vê mais tarde. Tchau, pessoal!